irmãos, sejam bem-vindos ao canal Descomplicando o Espiritismo. Aqui é o Paulo e hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos falando sobre a história do Espiritismo. Eu achei muito importante nós pararmos momentaneamente os nossos estudos rotineiros para abordar essa questão, porque eu verifiquei que existem muitas informações esquecidas, muitas informações desconhecidas e muitas informações, inclusive, colocadas para baixo do tapete por pessoas que deram sequência a Kardec após sua morte, mas que não estavam comprometidas com a moral, com a ética, com tudo aquilo que a doutrina espírita, como doutrina consoladora, veio trazer após o seu nascimento, a sua codificação entre os anos de 1857 e 58 e o final lá de 1860. Nessa série de vídeos nós vamos abordar os precursores do Espiritismo, tudo aquilo que deu origem à doutrina espírita, o momento científico do nascimento do Espiritismo, que era um momento muito interessante na Europa e principalmente na França. Vamos falar sobre quem foi Kardec, como ele teve contato com o Espiritismo, como foi a fase áurea do Espiritismo, com os seus estudos extremamente metódicos, sérios e tão importantes, e como disso nasceu uma filosofia tão consoladora. Nós também vamos abordar de uma forma um pouco mais aprofundada a questão dos desvios que a doutrina espírita sofreu após a morte de Kardec, o que aconteceu na sociedade espírita parisiense, os desvios que ali dentro ocorreram, inclusive com a obra de Kardec que foi adulterada, isso já é comprovado, eu acho que é algo que merece muito destaque. Vamos falar também de como foi a história do Espiritismo aqui no Brasil, como ele chegou aqui, como ele foi propagado, os grandes nomes do Espiritismo no Brasil, qual o cenário atual do Espiritismo hoje aqui e também quais são as perspectivas para o futuro, inclusive abordando esse viés da questão da restauração da verdade, da recuperação da verdade, daquilo que era o Espiritismo, como Kardec compreendeu, como Kardec propôs e o que ele acabou se tornando. Tudo isso nasce com base em mais de 80 horas de estudos em diversas obras. Sempre que possível vou deixar as referências para o que eu estou falando nos comentários do vídeo aqui embaixo. Quando eu não deixar, é porque é algo muito fácil, muito genérico, muito facilmente encontrado, como por exemplo informações a respeito dos egípcios, que pode ser verificado por qualquer um em uma pesquisa muito rápida na internet, tá bom? Antes de mais nada, você já sabe, por favor, se você não é inscrito, se inscreva no canal, clique no botão do sininho para não perder nenhum vídeo, ative as notificações, deixa a sua curtida, por favor, antes de mais nada, para aí, já deixa a sua curtida, isso ajuda muito, deixe seu comentário do que você está achando, o que você achou do vídeo, críticas, sugestões, isso ajuda muito também e eu vou responder a todo mundo, ok? Vamos lá então. Quando a gente fala em Espiritismo, muitas pessoas acreditam que o Espiritismo nasceu em Kardec, ou pior, que Kardec criou o Espiritismo, o que não é uma verdade. O Espiritismo, a palavra Espiritismo foi criada por Kardec, mas a doutrina espírita, ou a doutrina dos espíritos, ela é uma verdade que está presente desde o início dos tempos. O que nós chamamos hoje de Espiritismo ou doutrina espírita é uma pequena parte, uma pequena parcela do que a gente consegue compreender do que já foi trazido para nós de ensinamentos por parte dos espíritos. Desde o início dos tempos, desde que a gente tem notícias históricas, relatos inclusive, existem fenômenos que permeiam, existem essas crenças que dão base a doutrina espírita e que nos mostra que isso realmente é algo que está gravado na nossa consciência. Eu vou tentar explicar um pouquinho melhor isso mais à frente, com alguns povos, algumas civilizações, mas só para a gente dar um corpo aqui para começar, tá bom? Algo muito importante que a gente tem que lembrar é que Kardec sempre mostrou como seria importante e como seria importante a união da religião e da ciência e como o Espiritismo dava essa chave. Porque a religião sem a ciência ela é puramente dogmática. Ela tem um corpo de ideias, um corpo de doutrina que não é
quase sempre discutível. Ela fala, acredite nisso, eu digo que é assim, e acabou, ponto final. A ciência sem religião, ou melhor, sem espiritualidade, ela também se torna dogmática, porque ela vê só a matéria, ela chega no limite do que a matéria pode comprovar, pode provar, e ela para ali. E qualquer coisa que esteja além, por mais que faça sentido, por mais que seja belo, muitas vezes ela deixa de fora, como se fosse uma obra simplesmente de imaginação. Então a união desses dois lados, dada pelo Espiritismo, é algo muito importante e que trouxe um avanço muito gigantesco, já verificável nesses mais de 160 anos da doutrina espírita. Nós vemos hoje um avanço muito grande nas religiões e também na própria ciência, principalmente nos campos da filosofia, da psicanálise, Mas ainda é algo rudimentar, que precisa ser alavancado e que estava sendo alavancado por Allan Kardec, pela doutrina espírita, pela codificação, mas que foi de uma certa forma pausado no tempo. A gente vai falar melhor disso também mais à frente. Muito bem, como eu havia mencionado, falar em espiritismo é falar da história humana, porque ele faz parte da ciência. Se nós formos levar às últimas consequências, aquilo que a gente entende como espiritismo é, na verdade, a ciência sobre tudo. Porque de onde nós viemos, para onde nós iremos, o que está relacionado à nossa reencarnação, o que faz parte das nossas forças, qual é o nosso intercâmbio entre corpo, perispírito e espírito. Tudo faz parte de uma doutrina que um dia nós conheceremos como sendo a verdade sobre tudo. Contudo, a gente tem algumas coisas muito interessantes ao longo da história que cabe mencionar para mostrar como essa doutrina, como isso que a gente conhece como espiritismo hoje, sempre esteve presente. Só que, claro, de uma forma que as pessoas não conseguiam entender ainda, porque não tinham um avanço moral que foi conquistado lá no final do século XVII, século XVIII, século XIX. Muito bem, vamos começar falando sobre os egípcios, que datam mais ou menos de 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, somando com hoje, 2.000 anos depois de Cristo, mais ou menos 5.000 anos atrás, eles já tinham crenças muito interessantes. Duas características muito importantes da religiosidade dos egípcios eram os conceitos Ma'at e Reka, se é que assim se pronuncia. O primeiro conceito definia a importância de viver uma vida correta, de forma a manter a existência harmônica no universo. O conceito de Reka estava relacionado à mágica e afirmava a importância dela tanto na criação do universo quanto na manifestação do poder dos deuses. Olha que interessante, A gente tem aí um conceito de uma certa filosofia de vida, Eu tenho que viver de uma forma correta para manter uma existência harmônica com o universo, harmoniosa. É claro que a gente tem que lembrar que eram pessoas, espíritos, em uma fase bastante moral, bastante complicada. Então essa questão de existência correta, em alguns momentos pode ser um pouquinho aí questionável, talvez, E a gente tem também o conceito de magia. A gente já sabe, por diversos documentos, diversas pesquisas que existem, que os egípcios eles tinham uma crença em algo como se fosse sobrenatural, numa certa magia. A gente tinha uma questão assim dos iniciados, A gente sabe, mais ou menos por alto e baixo ali, que existia algumas crenças relacionadas a magnetismo animal já naquela época, por imposição de mãos, por algumas coisas que permeavam já essas crenças deles nesses momentos. Um elemento central na religião dos egípcios era a crença na continuidade da vida após a morte. Os egípcios acreditavam que a vida terrena era apenas uma etapa de uma jornada que continuaria e que por isso seria necessário levá-la da maneira mais justa possível. Os atos realizados em vida, inclusive, eram extremamente importantes, pois definiriam o destino de cada pessoa. Olha que interessante, De acordo com essa religião,
cada pessoa que morria teria suas ações julgadas em um tribunal presidido por Osíris, um dos principais deuses egípcios. A crença egípcia afirmava que o coração seria pesado em uma balança com uma pena, e o resultado definiria o acesso a esse paraíso. Vejam que a gente tem aqui já o início da questão da crença em múltiplos deuses, que depois foi adotado pela Igreja Católica Romana lá no início, lá pelos anos 300 mais ou menos depois de Cristo, com a instituição dos santos, que a origem se deu aqui, e também essa crença entre paraíso e inferno, que estava de acordo com o avanço deles naquele momento. A gente tem também, mais ou menos em 3000 a.C., os livros dos Vedas, que dão base ao hinduísmo. Lá eles afirmavam a existência dos espíritos e que, segundo os ensinamentos dos Brahmanes, constituía-se o dom dos exorcistas, adivinhos, profetas e evocadores de espíritos. Também deu origem à doutrina do karma, segundo a finalidade princípio da dor para expiação das faltas cometidas em existências anteriores. A gente vê aqui, assim como nos egípcios, que já existe aí uma certa compreensão de que se eu faço alguma coisa errada, eu vou ter que pagar por isso. Isso é um conceito lá do passado. O homem naquela época, ele não estava pronto para entender algo além disso. O Espiritismo veio mostrar justamente o contrário, que não há castigo, que não há pagamento de dívidas, que a nossa questão de queda ou de elevação, de avanço, está em nós mesmos. Nós nos culpamos, nós nos arrependemos e nós buscamos novas provas para corrigir aquilo que nos leva a errar. Não é a questão do karma. O karma, de uma forma assim grosseira, quer dizer o quê? Se eu nessa vida chuto cachorro, na vida que vem eu posso nascer sem perna. Falando de uma forma bem grosseira, mas muita gente ainda acredita nisso. Os celtas, a partir de aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, acreditavam na reencarnação e na transmigração das almas, assim como os hindus. O que é a transmigração das almas? Hoje eu sou um espírito ocupando um corpo humano e amanhã eu poderia vir reencarnado numa borboleta ou desculpa a risada, mas eu poderia vir reencarnado num elefante. Não é assim que acontece, isso já ficou bastante claro por questão de avanço do espírito, isso não pode acontecer, mas era algo que era daquele momento. Também era um povo espiritualista, considerado por muitos como magos e bruxos, e tinham uma filosofia baseada nos princípios do amor e da sabedoria. Magos e bruxos. Quem foram sempre os magos e bruxos da história? Médiuns. Aquilo que o ser humano do passado não podia compreender, ele dizia que era magia, que era bruxaria, que não era mais do que médiuns. Aí a gente chega em Moisés, mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Por que eu cito Moisés? Vejam a questão da revelação, vejam a questão das vozes, que eu não digo nem vozes, mas tudo bem, eram vozes que falavam com ele, e ele acreditava que era a voz de Deus que comandava ele para que ele fizesse as coisas. Então, que ele saísse do Egito, que ele subisse o Monte Sinai para lá em cima receber os 10 mandamentos. Aí ele desce, depois de tantos dias sofrendo para subir aquele negócio, ele desce, ele vê o povo lá festejando com o bezerro de ouro, ele fica irritado, quebra a pedra, a voz aparece e coitado do Moisés, Moisés, sobe de novo e vai fazer de novo a pedra. E lá vai ele subir de novo o bendito do monte. Aí a gente chega em Sócrates e Platão, mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Vou citar algumas coisas que estão expostas no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que é lá no primeiro capítulo, se eu não me engano, tá? Peço que vocês verifiquem também, leiam, porque eu estou lendo só uma parte aqui, tem bastante coisa lá. Mas é muito interessante essa doutrina. Isso aqui está baseado na obra de Platão, As Leis, porque Sócrates não escreveu nada, só Platão que foi seu discípulo. Vejam só. 1. O homem é uma alma encarnada.
antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles encarnando e, recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. O que ele quer dizer, né? Que o homem encarna e ele recorda, assim, mais ou menos, que ele vem de um passado melhor, ou seja, do plano espiritual, que tende a ser melhor do que aqui. A matéria aqui é pesada, é difícil, a vida é complicada, né? Então, ele tem esse desejo de voltar a ele. Aliás, sobre isso, nós podemos ver até na questão dessas doutrinas, dessas religiões, né, desses povos antigos, os próprios egípcios. Nós vemos permeados neles o tempo todo o saudosismo de algo passado, que parece que surgiu na Terra do nada, né? Porque são espíritos que vieram trazendo essas informações, vieram de outros planetas ou de um outro planeta, onde eles não se encaixavam mais ali moralmente, e vieram aqui para a Terra para exercitar, em meio a condições tão difíceis, essa questão moral e se desenvolver com ela. Segundo, a alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem, como se estivesse ébria, como se estivesse bêbada, porque se prende a coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno e mortal. E sendo ela dessa natureza, permanece a ele ligada. Cessam então seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável, e esse estado de alma é que se chama sabedoria. Olha que interessantíssimo isso. O que ele está dizendo aqui? Que o espírito, quando ele vive pela matéria, ele se perde. Ele se perde nos vícios, ele sai do caminho, ele sofre. Mas que o espírito, quando ele contempla a sua própria essência, ou seja, quando eu me reconheço como espírito, eu sou um espírito hoje chamado Paulo, que ocupa esse corpo e que eu tenho o meu propósito em estar aqui, a matéria me serve como escola, mas a matéria não é o fim, ela é transitória. E quando eu consigo realmente entender isso e voltar à minha essência espiritual e ao meu propósito estando aqui, eu me torno mais feliz, eu me torno mais equilibrado. É interessantíssimo isso aqui. Aí nós temos aqui o item 4. Vejam só que interessante. A alma impura, nesse estado, se encontra oprimida e se vê de novo arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Aqui o que ele está se referindo à alma desencarnada, à alma no plano espiritual, e quando ele fala entre visível e invisível, é questão de palavras, ele está falando entre plano material e plano espiritual. Então ele diz que a alma, quando está impura, ou seja, quando ela está muito ligada à matéria, ela quer voltar de novo à matéria, ela não quer viver esse ambiente espiritual. Veja só, erra então em torno dos monumentos e dos túmulos. Errar nesse sentido aqui, Kardec usa muito essa palavra, espíritos errantes, são espíritos que vagam, que ficam vagando, que estão do outro lado entre esse período de encarnação, plano espiritual e nova encarnação. Enquanto eles estão no plano espiritual, eles estão errantes, ok? Quando ainda há necessidade de encarnação. Não são as almas dos bons, são, porém, as dos maus que se veem forçadas a vagar por esses lugares, até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as reconduzam a um corpo. Então, sem dúvida, retomam os mesmos costumes que durante a primeira vida constituíam objeto de suas predileções. Gente, olha isso! 500 anos antes de Cristo, olha o que o senhor Platão está dizendo aqui. Reencarnação, de uma forma simples. Eu vivo a minha vida hoje, eu tenho os meus vícios morais, meus vícios materiais, que se originam num vício moral, num desvio moral. Eu desencarno, do outro lado eu fico inquieto porque eu quero continuar vivendo esses vícios, eu quero continuar vivendo essa materialidade, até que um dia eu reencarno e aí eu acabo retomando muitas vezes esses mesmos costumes passados, retomando esses mesmos vícios, esses mesmos desvios. Tem algumas questões, né, que não
A gente tem que lembrar que é um entendimento de 500 anos antes de Cristo, que o Espiritismo vem esclarecer melhor, né? Mas olha o que a gente já tinha aí. E então a gente tem Jesus Cristo, que marca o ano zero da era cristã. Ele pregou, exemplificou, e dentre aquilo que não foi adulterado, porque a gente sabe que teve muita coisa que foi adulterado, né, de todos os escritos que os discípulos deixaram, algumas passagens muito importantes sobraram. Como, por exemplo, a Transfiguração do Monte, que de vez em quando eu cito aqui, onde aparecem os espíritos de Moisés e de Elias. E Jesus vai lá bater um papo com Moisés e Elias. Os apóstolos que testemunharam isso foram Pedro, Tiago e João. Eles não testemunharam a conversa, porque não era algo para eles ouvirem, né? Então Jesus se retira um pouco mais afastado com esses espíritos, mas eles testemunharam o aparecimento. Então, também as próprias aparições de Jesus após a morte e as curas, né, foram exemplos. E não só as curas, mas os diversos milagres, né, que nós tínhamos como milagres e que hoje nós já conseguimos entender um pouco melhor, ou pelo menos ter hipóteses melhores para o que acontecia. E algumas passagens muito interessantes, eu vou citar duas delas. Seus discípulos, então, o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Mais claro do que isso, eles estão falando que seria preciso que Elias voltasse primeiro para restabelecer as coisas. E Jesus diz: sim, mas ele já voltou e as pessoas não o reconheceram. Então eles compreenderam que ele estava falando de João Batista. E o que ele está dizendo? Que João Batista era Elias. Tá claro, tá muito óbvio. Lembram-se também daquele momento em que Jesus encontra aquele jovem que ele estava sofrendo um processo de possessão, como a gente conhece hoje, né? Uma obsessão muito grave, que diz que ninguém conseguia amarrar ele, colocava corrente e ele arrebentava a corrente, ninguém conseguia segurar ele porque ele tinha uma força sobre-humana, né? Então Jesus vai até ele, né, para ajudar, e ele pergunta: qual é seu nome? E ele responde: meu nome é Legião, porque somos muitos. Aqui está expresso a questão da existência de espíritos, de que os espíritos estão entre nós, de que os espíritos podem nos prejudicar o caminho e se chegar até um ponto muito difícil de obsessão e mais avançado num ponto de possessão. Aí a gente vai passar lá por Tertuliano, já em 200 anos depois de Cristo, onde ele cita as cadeiras, as mesas, girantes, falantes, por assim dizer. Veja só. Ainda mais, se feiticeiras invocam espíritos e mesmo fazem que apareçam as almas dos mortos, se matam crianças com o propósito de obterem uma resposta dos oráculos, se com suas ilusões de prestidigitação, ilusões, né, têm a pretensão de fazerem vários milagres, se iludem com sonhos a cabeça do povo pelo poder de demônios, cuja ajuda pediram, por cuja influência, igualmente, cabras e mesas se tornam algo divino, quanto mais não é este poder. Enfim, aqui ele está dizendo o seguinte, né? Havia uma compreensão naquela época muito errada a respeito de demônios, né? Nesse momento aqui já se acreditava, pelo que eu estou vendo aqui, que demônios eram apenas os maus espíritos. E a gente entende que não é assim. Aqui Tertuliano julgava essas pessoas como feiticeiras, como algo do mal, o que não é necessariamente o que acontecia. Mas veja como ele deixa bem claro, bem exposto esse pensamento como algo que era um fato, né? Que elas pediam a ajuda deles e pela influência deles, igualmente, cabras e mesas se tornam algo divino. O que ele quer dizer?
Mesas, se tornar algo divino significa as mesas se tornarem algo mais do que mesas, ou seja, elas terem movimentos, elas produzirem ruídos e sons da mesma forma como acontecia lá na época de Kardec, né? Aí a gente vem para Joana d'Arc. Joana d'Arc, que foi mais ou menos lá nos anos 1400, tá? Isso depois de Cristo. Aos 13 anos de idade, ela revelou ter ouvido vozes e ter tido visões pela primeira vez. Ela estava no jardim do seu pai e recebeu aparições do que ela acreditou ser o arcanjo São Miguel, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia, figuras que vieram lhe dizer que ela deveria integrar o exército francês e ajudar o rei Carlos VII na luta contra a Inglaterra. A questão de se era são não sei o que, se era santa não sei o que, isso aí é questão apenas de interpretação. É claro que esses espíritos iriam aparecer para ela de acordo com o que ela pudesse compreender e acreditar. Se eles aparecessem como qualquer outra figura, alguém que ela não conhecesse, talvez ela não desse nem atenção, né? Com o tempo, esses episódios foram ficando mais claros e frequentes, e Joana d'Arc foi acreditando que se tratavam de mensagens divinas. Aí, apesar de médicos de hoje especularem que a garota sofria de alguma condição médica como esquizofrenia ou epilepsia. Bom, eu acho que não tem muito o que falar, né? Ainda existem muitas pessoas, muitos médicos, e eu não estou excluindo a hipótese de que sim, existem esses casos, mas que eles sempre acabam partindo para esse lado, que se não pode explicar, então isso aí é coisa de maluquice da cabeça da pessoa, né? E aí, após vencer a Batalha de Orleans, ela é traída, vendida aos ingleses, acusam-na de feiticeira e herética, como eu já tinha dito. Você não sabe o que é, não sabe como é que funciona, mas você está vendo que ali tem alguma coisa mais complicada, mais sobrenatural, é feiticeira, vamos queimar. E foi o que aconteceu com ela. E agora, antes de terminar, eu só gostaria de lembrar um fato que foi contemporâneo de Kardec, talvez um pouquinho depois, mas que vale a pena, não é bem um precursor, mas é para a gente ver como isso existe fora do Espiritismo. Se trata do Manuscrito do Purgatório. Esse livro, essa obra, ainda é comercializada hoje em dia pela própria Igreja Católica. Vocês acham também em PDF, se eu conseguir vou deixar um link aqui embaixo para vocês, tá bom? E eu convido vocês, leiam, verifiquem o que está escrito nessa obra. É uma médium, não era chamado médium, era uma irmã da igreja, né? Mas ela começa a receber mensagens de outras irmãs, de freiras, de madres, que já tinham desencarnado e que vinham ali falar para ela que, ó, querida, fala para eles aí que se eles não fizerem as coisas direito, de acordo com como tem que fazer, eles vão sofrer um pouco do lado de cá, viu? Porque a gente faz coisa errada e isso pesa pra gente. Tem vários relatos assim. Sendo um livro publicado pela Igreja Católica, ela coloca, acho que umas 10 páginas de introdução só para dizer que aquilo não é bem assim, que aquilo se deu por causa da vontade divina, que essas manifestações só são possíveis naquele momento, naquele meio, porque ela diz que é assim, né? Mas eu não quero fazer uma crítica ácida a ninguém, mas a gente precisa reconhecer isso, né? Compreender isso. Mas tá aí, estão aí os fatos, né? Bom, meus queridos, no próximo vídeo nós vamos abordar então a questão do momento científico que precedeu o nascimento da doutrina espírita ali na Europa, ali na França, um momento que centralizava, era o século do Iluminismo, né? Final do século XVIII, começo do século XIX. Nós vamos verificar as diversas ciências que estavam sendo estudadas ali, muitas das quais deram suporte ao nascimento da doutrina espírita, muitas das quais Kardec citava em suas obras e que hoje a gente praticamente não conhece, não entende, por terem ficado, de uma certa forma, no esquecimento, por falta de uma continuidade. Vocês vão ver que a gente, de início, imagina uma coisa do nascimento do Espiritismo e que, na verdade, a gente vai ver que foi justamente o contrário e que surpreende muito a gente quando a gente tem acesso a essas informações. Espero que vocês tenham gostado, ficou longo, eu peço desculpas, mas é isso, é bastante coisa para a gente abordar, né?
Um grande abraço a você, não esqueça, deixa sua curtida, deixa seu comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo.